Alô, saudações, bem-vindos ao meu canal YouTube, aqui Valdemário. Bom, para o presente vídeo abordo a relação dos x relacionado com matemática, necessariamente cálculo de limites de funções trigonométricas. Necessariamente, para si que está pela primeira vez ao canal, sugiro subscreva-se ao meu canal YouTube Valdemário, partilhe e deixe ficar seu like. Partilhe para que o vídeo possa chegar aos demais quais possam ser outros, deixe ficar seu like para que o YouTube possa partilhar automaticamente vídeos sobre mecanismos de busca para que possa chegar aos que possam ser outros impossível. Então, por questão de período de pandemia, sugiro os mais que sigam outras recomendações que estavam. Vamos ir necessariamente com limites de funções trigonométricas. Tem-se aqui necessariamente limite de 1 menos cosseno de 2x sobre seno de 3x sobre 2. Bom, necessariamente para avançar com o cálculo, teria que achar necessariamente a indeterminação. Achando a indeterminação, isso significa substituir onde vem a incógnita, necessariamente pelo valor que tende para o mesmo. Necessariamente tende para x para 0. Quando x tende para 0, o que significa ter limite de 1 menos cosseno de 2 vezes 0. Então, sobre seno de 3 sobre 2 vezes 0. Então necessariamente x tende a 0. Então, 1 menos cosseno de 0 sobre seno de 0. Então, cosseno de 0 é 1 e seno de 0 é 0. Então, 1 menos 1, 0. 0 sobre 0 significa a indeterminação 0 sobre 0. Indeterminação 0 sobre 0. Agora, a indeterminação é 0 sobre 0 e pensa aqui com seno de 2x. Então, posso desenvolver essa expressão tendo em conta seno ao quadrado de x é igual a 1 menos cosseno de 2x sobre tudo sobre 2. Nesse sentido. Então, teria que avançar, teria 2 seno ao quadrado de x igual a 1 menos cosseno de 2x. Cosseno de 2x. O que significa teria que isolar o cosseno de 2x para poder substituir aqui. Então, teria necessariamente cosseno de 2x igual a 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então já tenho cosseno de 2x para substituir aqui. Mas porém, inclusive, seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Se é igual a 1, e aqui tenho inclusive 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então, daqui posso dizer cosseno de 2x é igual a cosseno, ou se pode ser seno inclusive, ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x menos 2 seno ao quadrado de x. Bom, tem-se aqui algo em comum. Tem-se aqui algo em comum. Portanto, 1 menos 2 seno ao quadrado de x. Então terei necessariamente menos 1, ou seja, menos seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x. Então, onde necessariamente posso colocar cosseno de 2x, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Então,
Então, a propriedade comutativa, alterando a ordem das parcelas, inclusive os resultados, a expressão torna-se mesmo. Portanto, indo na expressão necessariamente do limite, então tenderei que substituir. Então eu dizia que a determinação é de 0 sobre 0. 0 sobre 0. Então terei aqui, avançando com o cálculo, limite quando x tende a 0 de 1 menos cosseno de 2x sobre seno de 3x sobre 2. Então, uma vez que a determinação é 0 sobre 0, então terei necessariamente inclusive limite quando x tende a 0 de 1 menos esta expressão com superfluidade de 2x, ou seja, aliás, cosseno de 2x. Então terei entre parênteses cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre seno de 3x sobre 2. Nesse sentido. Então, desenvolvendo, terei limite quando x tende a 0, então de 1 menos cosseno de 2x mais por menos vezes menos menos vezes mais menos, então menos vezes menos mais, então nesse sentido, mais seno ao quadrado de x, então sobre seno de 3x sobre 2 sobre 2. Então necessariamente avançando com a operação terei tenho aqui seno de 3x sobre 2. Posso transformar isso de modo que eu possa simplificar, inclusive obter aqui o valor unitário. Como? Tendo necessariamente 3x sobre 2 ao numerador, então terei necessariamente 3x sobre 2 com 1 menos cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x sobre seno de 3x sobre 2. Então, vezes 3x sobre 2. Por quê? Porque isto simplificando voltaria à mesma expressão. E limite quando x tende a 0. Limite quando x tende a 0. Então, inclusive aqui tenho o valor 1 nessa expressão. Então, e dizia que seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Então posso inclusive substituir onde tem 1. Então terei limite de 3x sobre 2 seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x, então menos cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, então sobre 3x sobre 2 seno de 3x sobre 2.
Então, aqui há algo em comum, ou seja, simétrico, que é cosseno ao quadrado e cosseno ao quadrado. Então, isto quando x tende a zero. Então, terei necessariamente limite quando x tende a zero de 3x sobre 2 seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Então, sobre 3x sobre 2 seno de 3x sobre 2. Agora, limite quando x tende a zero. Então, 3x sobre 2. Aqui, seno de x, seno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x, 2 seno ao quadrado de x. Então, sobre 3x sobre 2 seno de 3 sobre 2x. Agora, daqui, necessariamente, propriedades de logaritmo. Entendendo que aplicar propriedades de logaritmo. Então, teria que... perdão, logaritmo não, limite. Então, a limite, quando x tende a zero, então, qual foi a razão necessariamente dessa operação? Então, ter 3x sobre 2, aqui 3 sobre... De modo que pudesse ter aqui 1 para seno 3x sobre 2 e 3x, seno de 3x sobre 2. Uma vez que, tanto simplificando essas duas expressões, retorno na mesma. Então, aqui terei necessariamente limite de 3x sobre 2 sobre seno de 3x sobre 2. Então, mais outra vez, mas tem aqui inclusive limite de 2 seno. Então, 2 limite de seno ao quadrado de x sobre 3x sobre 2, quando x tende a zero. Então, terei necessariamente limite quando x tende a zero. Aqui, isto vai ser igual a 1. Vai ser igual a 1. Então, 1 vezes 2. Agora, aqui tem necessariamente seno ao quadrado de x. E aqui tem 3x sobre 2. Mas posso, inclusive, obter uma expressão que possa simplificar e ter o valor 1. Então, tabelado, inclusive. Então, terei 2 limite de seno de x sobre x. Uma vez tem x aqui. Então, mais aqui tem 3 sobre 2. 3 sobre 2. Inclusive, vezes limite de seno de x, quando x tende a zero. Por quê? Porque aqui tem necessariamente seno ao quadrado de x. Então significa são 2 vezes o x. São 2 vezes o seno de x. Então terei necessariamente isto ficando, isso daqui igual a 1. Isso é igual a 1. Então terei
1 vezes, aqui 2, isso necessariamente teremos 4 sobre 3, vezes seno de x sobre x é 1. Então, limite de seno de 0, seno de x quando x tende a 0. Então, isto teria necessariamente seno de 0 a x tende a 0. Então, 4 sobre 3. Então, isto dá 0. Igual a 0. É igual a 0. Então esse limite é igual a 0. Mas existem possibilidades diversas para a resolução do mesmo problema de limite, podendo inclusive usar L'Hospital. Uma vez L'Hospital tende a usar para intervenções infinito sobre infinito, inclusive 0 sobre 0. Então aqui tem-se 0 sobre 0. Então pode-se usar para L'Hospital também, inclusive. Mas inclusive sem usar L'Hospital, esta expressão que desenvolver para o cálculo, necessariamente. Bom, como dizia, pode-se usar também L'Hospital. Então, limite de 1 menos cosseno de 2x sobre seno de 3x sobre 2 quando x tende a 0. Então, em determinação dizia 0 sobre 0. Então, pode-se recorrer a L'Hospital, que significa derivação, até obter necessariamente um valor que não seja em determinação. Então, terei aqui limite derivada de 1 menos cosseno de 2x, inclusive seno 3 sobre x sobre 2, a sua derivada. Então será necessariamente limite quando x tende a 0. Então 1 é uma constante, então a derivada de constante é 0. Então cosseno de 2 menos cosseno de 2x, a derivada de cosseno é menos seno. A derivada de seno é cosseno. Então, derivada de cosseno é menos seno. Mas aqui tem-se menos. Então, significa cosseno de 2x. A sua derivada será necessariamente menos. Com menos vai ser mais. Portanto, mais cosseno, mais seno de 2x vezes 2. Porque a derivada de 2x será 2. Então, sobre a derivada do seno é cosseno. Então, a derivada de 3x é necessariamente 3x sobre 2 é 3 sobre 2. Então, cosseno de 3x sobre 2. Agora, necessariamente também ter que achar a indeterminação para ver se ocorrerá uma indeterminação, haverá indeterminação ou resultado do valor numérico. Então, será necessariamente seno de 0, 0, então vezes 2 sobre 3 meios cosseno de 0. Agora, isto terei seno de 0, 0. Então, 0 vezes 2, 0. Então, sobre cosseno de 0, 1. Então, 1 vezes 3 meio. Então, isto será igual a 0 sobre 3 sobre 2. Então, aqui mesmo 0 é igual a 0. Então, aqui é o mesmo valor numérico. Aqui é o mesmo valor numérico. Então, esse integral, aliás, este limite é igual a 0.
Falando de integral, também deixarei ficar resoluções a ver com integrais aos próximos vídeos referentes à matemática, mas salientar também contas de alguns integrais que deixei ficar aos vídeos anteriores. Inclusive integral de função trigonométrica, integrando por partes, inclusive. Bom, deixando ficar a ilustração, parecia que se calhar tinha ficado para trás. Preocupante consigo, inclusive, sugiro com que subscreva-se ao meu canal YouTube Valdemar, partilhe e deixe ficar seu like. Subscrever talvez uma vez, mas partilhar pode ser N vezes quanto possível, para que inclusive possa chegar aos que possam ser outro e que inclusive possa ajudar o canal a crescer. Bom, é tudo, mas antes recomendar contra a pandemia que nos assola o mundo, quer seja de onde que esteja vendo o vídeo, use máscara e siga outras recomendações de tutela. Lave as mãos constantemente, inclusive, embora difícil seguir as recomendações de tutela, mas necessariamente tente fazê-lo o máximo possível. Subscreva-se ao meu canal YouTube Valdemar, partilhe e deixe ficar seu like. Se orientar dúvidas, será um prazer em respondê-lo. É importante, inclusive, deixe ficar seu like e partilhe. É tudo, até o próximo vídeo. Fique ligado por simples subscrição ao canal, deixando de ficar sino de notificação.